Obrigada, Fausto, pelo feedback. Vamos então aqui só aguardar um bocadinho, para ver se entram mais pessoas e assim quando eu começar já começo a falar de tudo, que é para estar toda a gente. Se quiserem, também aqui para fazermos este compasso de espera, aqui só uns 5 minutinhos para ver se entra mais alguém. Se quiserem ir aqui partilhando comigo no chat, ou mesmo no Q&A, de onde é que vocês me estão a ver? Tenho alguma curiosidade, por isso se quiserem partilhar comigo e assim também vamos aqui fazendo um bocadinho de tempo até outras pessoas entrarem. Lisboa, boa. Viseu, Loures, ótimo. Aqui também, para quem não sabe, eu estou atualmente, agora neste momento, também em Viseu. Temos aqui pessoas de Viseu também, ótimo. Podem ir partilhando. Também temos aqui a pessoa de Tondela, que também fica aqui pertinho. Tem aqui alguém também a dizer parabéns, boa noite, Margarida, parabéns pela iniciativa. Não sei, é anónimo, não sei o nome, mas obrigada. Mais uns minutinhos, só também para, pronto, quem está a horas também não sair assim prejudicado, também não quero estar aqui a amassar muito, quero acima de tudo ser objetiva e que vá de encontro essencialmente às vossas expectativas. Mas também acho que faz sentido esperarmos aqui mais um bocadinho, porque às vezes imprevistos acontecem sempre. Mas podem ir partilhando mais cidades, que eu estou a ver que estão aqui muitas pessoas já e que ainda não partilharam. Também temos aqui uma pessoa de Aveiro, ótimo. Também fica aqui mais pertinho. É 21h04. Vamos até às 21h05 e vamos começar aqui a falar do que efetivamente interessa e aquilo que vos traz aqui hoje. Também temos aqui o Luís Ribeiro, que está a ver-nos de Lisboa. Olá, Luís. Também temos agora aqui outra pessoa do Porto. Até estamos assim bem distribuídos a nível nacional. Coimbra, aqui no centro. Só nos está aqui a faltar alguém ali mais para baixo de Lisboa, para equilibrar. Pronto, estava agora aqui a ver, já são 21h05, por isso vamos começar aqui então a falar um bocadinho daquilo que vos traz aqui hoje. Mas antes até de começar efetivamente aqui com a desmistificação dos seguros, que eu estou ansiosa para partilhar com todos vós, queria aqui agradecer por terem despendido este tempo, que eu espero que também não seja assim muito longo, porque não vos quero incomodar assim tanto, mas quero agradecer a disponibilidade de estarem aqui, por me darem esta oportunidade também para ficarem a conhecer um bocadinho o meu trabalho, e acima de tudo, que é o foco principal deste webinar, é mudar um bocadinho a imagem que todos, de uma forma geral, sei que não são todos, mas que
a imagem que têm dos seguros, que eu sei que na maioria dos casos não é positiva e espero que cada um de vós, no final deste webinar, saia daqui com mais clareza e, acima de tudo, também com um pensamento mais positivo sobre os seguros. Por isso, agradeço-vos muito a vossa presença. Quero só alertar aqui de algumas coisas. Primeiro, esta gravação do webinar vai ficar gravada durante 48 horas. Eu amanhã vou disponibilizar a gravação, que vai ficar só mesmo disponível durante as 48 horas. Uma coisa que eu ainda não tinha dito é que eu vou disponibilizar amanhã também um resumo deste webinar. E o que é este resumo? Digamos que é um e-book, digamos assim, um livro, mas muito sucinto, muito objetivo, com tudo aquilo que eu vou aqui partilhar hoje. E eu decidi fazer isto porquê? Porque vocês, para se terem inscrito, houve com certeza algum tema, alguma coisa que eu anunciei que ia falar que vos deu interesse. Como a gravação não vai ficar sempre disponível, basta abrirem aquele livro e o tema que vos interessa, por exemplo, os seguros de vida, vão lá e está lá um resumo daquilo que eu vou falar aqui hoje. E se calhar até com alguma informação mais adicional que eu possa até não chegar a falar aqui hoje. Por isso, fiz esse livro e vou amanhã enviar por e-mail para todas as pessoas que se inscreveram neste webinar. Outra coisa que eu quero falar também, eu tinha dito também e comprometido é devido, e então toda a gente inscrita no webinar vai ter direito a marcar uma consultoria mesmo diretamente comigo. Para isso, eu depois também vou deixar indicações no final e mesmo no e-book que eu vou disponibilizar, está lá a dizer até dia 20 de setembro. Pronto, esta consultoria é para analisar os casos específicos de cada um, que eu acredito que faça muito mais sentido. E isto também porque também notei que na inscrição do webinar, as pessoas, a maior parte de vós partilhou algumas coisas que queriam que eu falasse aqui hoje. Os temas que são de cariz geral, eu vou falar. Agora, eu senti que houve ali algumas situações que são muito específicas e não dá para falar assim num webinar destes. Claro que de uma forma geral eu falarei e acredito que ao longo da minha exposição eu irei conseguir esclarecer alguma dessas dúvidas, mas mesmo assim no final vou fazer um apanhado, analisar aqui para ver aquilo que consigo responder. Mas eu pedia depois às pessoas que acham que eu não consegui esclarecer mesmo a dúvida, que marque a consultoria, e mesmo quem achou que sim, o intuito aqui também é depois nos conhecermos melhor, em fazer uma análise aos seguros. Esta análise não é só a questão de preço, é questão mesmo de garantias, tentar perceber se está ajustado ou não à vossa realidade. Mas eu acho que isso vocês vão perceber ao longo desta sessão. Pronto, e acho que eram só estes que eu estava aqui a confirmar se tinha aqui mais algum ponto que me estava em falta, mas não. Mas também quero deixar uma outra situação que me lembrei agora. Eu trabalho numa mediação de seguros, que é a Visa a Mediação de Seguros. Sou consultora especialista em seguros. Não represento especificamente nenhuma companhia de seguros. Eu aqui, o meu papel essencialmente desmistificar os seguros, porque eu vejo muita vantagem nos seguros, acredito que haja muita gente que também reconheça esse mesmo benefício que existe, e eu quero impactar as pessoas nesse sentido, ou seja, completamente isenta, não vou puxar nem para um lado nem para o outro, nem isso, nem no meu dia a dia. No meu trabalho eu faço isso, por isso também não vai ser aqui, e mesmo reclamações de uma companhia específica ou assim, aqui nós não vamos falar disso. Pronto, agora também, para não estarmos aqui a demorar mais tempo, eu vou aqui partilhar convosco então a apresentação e vamos começar. Deixem-me só ver aqui. Estava aqui a ver, também temos aqui um participante. Antes de partilhar, do Funchal, ótimo, Engenheiro António, boa noite. Vamos então agora aqui partilhar. E outra coisa que eu também queria só dizer, podem ir colocando aqui as vossas questões. Eu depois vou fazendo algumas pausas e vou consultando e respondo nesse momento, ou depois no fim dou uma voltinha nas perguntas todas, nas dúvidas que possam ter e esclareço, está bem? Então vamos cá.
Então vamos começar aqui a desmistificar os seguros, porque é isto que nos traz hoje aqui. Primeiro, antes de começarmos aqui a falar dos seguros propriamente ditos, eu acho que é extremamente importante eu partilhar um bocadinho de mim. Então, porque vocês vêm aqui, vêm esta rapariga aqui a falar de seguros, mas afinal, quem é esta rapariga, não é? Para vocês perceberem um bocadinho também quem é que vos está aqui a dar alguma explicação sobre seguros. Então, pronto, o meu nome é Margarida, como já todos sabem, tenho 32 anos e sou natural de Viseu. Para perceber aqui um bocadinho o meu percurso, eu sou licenciada em Contabilidade e Finanças, exerci contabilidade durante mais ou menos 8 anos. Hoje em dia, a empresa onde eu trabalho também tem esse serviço, o que significa que eu continuo na mesma a lidar diariamente com a parte da contabilidade, só que à medida que eu ia exercendo a contabilidade, eu também estive sempre muito ligada à parte administrativa dos seguros. E bastou-me isso para eu rapidamente ficar ali apaixonada pela área, porque eu acho que mesmo isto dos seguros, até mesmo outras áreas comerciais, isto é por paixão. Uma pessoa, quando percebe, que gosta deste tipo de trabalho, acho que tem que ser mesmo uma paixão. E depois de juntar a isso, eu percebi sempre, desde muito cedo, e isto é mesmo verdade, o benefício que os seguros podem trazer à nossa vida. E então comecei aqui a trabalhar um bocadinho nesta parte de mindset e acredito que hoje em dia consigo impactar sempre muitas pessoas. Deixei de exercer contabilidade em 2020, porque ainda em 2019 foi-me feita uma proposta pela empresa onde eu trabalho hoje ainda, e que trabalhava na altura, para liderar a equipa de seguros. Desde então estou totalmente na parte de seguros, mas lá está, como eu disse, também estou ligada a outras áreas que a própria empresa exerce, nomeadamente também o marketing digital, projetos de investimento, apoios, do PR 2030, por exemplo, mas estou dedicada essencialmente ou maioritariamente à parte dos seguros. E acredito que hajam aqui muitas pessoas que estão inscritas, mas que não sabem uma transição digital que eu fiz. Eu trabalho, já estou na parte só de seguros mesmo há cerca de 8 anos, e eu faço um trabalho todo no mercado tradicional, no offline. Entretanto, eu tinha um projeto já escrito desde janeiro de 2022, que era trazer para o digital todo o trabalho que eu faço no offline. Isto porquê? Porque eu gosto de comunicar, porque eu acho que o digital é uma excelente ferramenta para dinamizar negócios e porque desta forma eu conseguia chegar a muito mais pessoas. E por isso, criei a minha marca pessoal, que ainda estou a trabalhar, sempre com o apoio total da empresa que represento, que é a Visa Mediação de Seguros, conforme também já referi, e este webinar também vai nesse sentido, conseguir chegar sempre a mais pessoas. De uma forma geral, é isto quem eu sou, e vamos agora então começar aqui com o conteúdo. Se tiverem dúvidas, já sabem, vamos falando, que eu vou dando aqui uma olhadela nas questões. Então vamos começar aqui a falar, que eu aqui também quero que vão interagindo, que é para isto não ser assim muito seca para vocês. Seguros, pergunta para milhões. Qual é o primeiro pensamento? Eu gostava que, se não todos, mas a maior parte de vós, escrevesse uma palavra ou duas aqui no chat, quando ouvem falar de seguros ou quando surge alguma coisa que implique seguros, qual é o sentimento, qual é o pensamento, o que é que vos surge? Mas vá, digam-me lá, mas temos que. Olha, tenho aqui já um problemas. Digam mais. Posso contar com a vossa participação? Acreditem que vai ser muito melhor, mais interessante. Quem é que quer dizer aqui? Vá, mais só uma ou duas, pelo menos. Ótimo! Houve aqui uma coisa que me surpreendeu. Tenho aqui uma partilha, sossego. Ótimo, ótimo. Excelente. Hum, tenho aqui. Tenho aqui uma pessoa que pertence a uma comunidade que eu também pertenço, que eu já também fiz um webinar lá e até lá ela diria que a percepção era negativa e agora é positivo. Muito obrigada, Ana. Acredito que tenha tido aí alguma influência positiva, excelente. A Sandra diz que é desconhecimento, Luís Ribeiro diz que é risco. Ótimo. Mais alguém tem aqui alguma partilha para fazer?
Pronto, depois eu também vejo. Então, aqui a questão eh, de eu achar que as respostas que vocês deram ia ser isto mesmo, sendo que houve ali uma que me surpreendeu, uma ou duas até. Vamos então agora aqui passar. Deixem-me. Isto, daquilo que vocês acham agora no início deste webinar sobre seguros, o primeiro pensamento, eu tenho a certeza que no final ele também não vai mudar. Mas acredito que será já num nível mais baixo esse pensamento. Vamos assumir dessa forma. Aquilo que eu prometi que vos ias deixar aqui hoje é a importância dos seguros na nossa vida. Isto é o meu ponto principal deste webinar. Mais que seguros obrigatórios, mais seguros não obrigatórios, de benefícios fiscais, seja o que for, mais do que isso é perceber a importância que os seguros têm na nossa vida. Por norma, diz a história, e há muitas pessoas que também defendem que nós, seres humanos, por natureza, criticamos tudo e todos. Não estou a dizer que somos todos, não é? Mas, de uma forma geral, temos aquela aptidão para a crítica. E quando se fala de seguros, isso ainda é pior, porque as seguradoras não pagam, ou porque os seguros não cobrem nada. Acontece isto imensas vezes. E eu até consigo compreender até que ponto? Ao ponto que há falta de conhecimento, há falta de literacia, segurez, se assim se pode dizer. E porquê? Porque nós estamos habituados a não nos preocuparmos com as coisas que nos dizem respeito. E também, desculpem-me se não é assim, mas acho que eu quando falo é sempre numa generalidade, não é cada um especificamente. Mas nós, quanto menos trabalho tivermos, melhor. Não nos queremos estar aqui a chatear com nada. E nos seguros eu acho que acontece isto. Depois, os sinistros não são salvaguardados, mas os sinistros não são salvaguardados. Não é só porque a seguradora se lembrou que não vai salvaguardar, que não vai pagar aquele sinistro. Não. Eu acho que deve-se a vários fatores, mas eu vou deixar aqui quatro que eu acho que são os influenciadores máximos desta mentalidade com os seguros. Então, os quatro influenciadores são contratar seguros só porque são obrigatórios, contratar seguros apenas pelo preço e não termos conhecimento das coberturas que contratamos e não termos noção das nossas reais necessidades. Claro que, se nós não sabemos que tipo de seguro precisamos, qual é a nossa realidade e o que é que queremos garantir, se nós simplesmente vamos à procura de um seguro automóvel ou um seguro de acidentes de trabalho, porque é obrigatório, nós vamos, digamos, perdoem-me a expressão, mas engolir tudo que nos entregam. Ou só não engolimos se for muito caro. Lá está, contratar os seguros só pelo preço. E por vezes, o que acontece muito até acontece muito em seguros de multirrisco, por exemplo, é o mais barato, o mínimo de coberturas possíveis, mas depois não cobra o essencial. Então aí é normal que as coisas não corram melhor. E até houve uma das pessoas que se inscreveu no webinar, que não sei se está aqui agora, mas quando ele escreveu lá o que é que queria, era mais clareza, que na contratação, pronto, é tudo muito fácil, mas depois que não. Eu concordo, eu não concordo, quer dizer, a contratação, nem sempre é fácil. Se a pessoa que está a contratar o seguro quer efetivamente fazer um seguro como deve ser. Porque eu diariamente recebo vários pedidos, há muitas pessoas que estão preocupadas para saber efetivamente o que é que garante, os benefícios, mas há outras pessoas que não. As pessoas não querem saber, não se estão a preocupar. Mas vocês até são diferentes, porque se não fossem, não estavam aqui hoje a ouvir-me às 9 da noite, numa quinta-feira de setembro, não iam estar aqui. Por isso, vocês estão à frente até já de muitas pessoas. Por isso aqui, eu não sei se concordam comigo, digam-me aqui no chat o que é que acham? Acham que estes influenciadores, mesmo que não se aplique especificamente a cada um de vós, hum, acham que pode fazer aqui algum sentido para a realidade de muitas pessoas? Vão interagindo comigo, que é para ser mais fácil.
Pronto, eu vou aqui avançar, porque senão. E também aqui, porque eu sei que depois nós, mediadores de seguros, consultores de seguros, especialistas de seguros, às vezes também levamos um bocadinho por tabela. É normal, nós representamos o cliente e a nossa prioridade é sempre o cliente. Mas mesmo para nós, não é tudo sempre muito fácil, porque de facto existem estas letras pequeninas. Existem. Não vamos dizer que é tudo um mar de rosas, porque não, mas esse é o nosso trabalho, é ver essas letras pequeninas e conseguirmos, juntamente com o nosso cliente, desmistificar isso. E esse é o serviço que eu e toda a minha equipa, que é essencial em tudo que eu faço, fazemos. Vamos então aqui avançar. Agora temos aqui outra situação para nos fazer pensar. Estes serviços são alguns que nós pagamos no decorrer da nossa vida. Pagamos luz, água, telemóvel, internet, alarme de casa, compras por impulso. Quem nunca foi ao shopping passear só porque sim e compra coisas que não precisava? Vai ao supermercado com uma lista, mas de repente foge da lista. E aquilo que eu pergunto é: conseguimos viver sem água, sem luz, sem telemóvel, sem internet? Vamos pensar assim friamente e na base mesmo de tudo. Acham que viviam sem isto? Era difícil, mas se tivesse que ser, se calhar até nos ajustávamos, porque felizmente uma coisa que nós temos boa é que nos ajustamos muito, às circunstâncias. Eu, acho que é o ser humano, nós ajustamos-nos facilmente. Isto para dizer que nós temos estas coisas só com o telemóvel, ter acesso à internet em casa, por exemplo. Não é uma necessidade se formos a pensar, mas é importante, porque senão vocês agora se calhar não me podiam estar a ver. Ou seja, tudo tem a ver com a importância que nós damos às coisas. E aquilo que eu quero que percebam é que os seguros devem ser encarados da mesma forma. Devemos olhar para eles como um catalisador da nossa segurança que nos leva a ter mais tranquilidade na vida. Porque é isso, ou seja, também é o serviço que nós temos a pagar, mas que sabemos que se acontecer alguma situação inesperada, epá, pronto, temos ali uma almofada financeira ou temos ali um apoio, seja ele qual for. Aqui posso dar exemplo já de dois seguros que eu acho que são importantes. Por exemplo, o seguro de saúde. Nós, se pagarmos um seguro de saúde, podemos viver sem ele? Podemos, mas acham que qual é que é o valor que custa abdicar de ter liberdade de escolha do médico que nós queremos, liberdade de tempo, não temos que estar à espera por uma operação meses ou anos, temos muito mais oferta, temos outra liberdade na nossa saúde que não tínhamos se não tivéssemos o seguro de saúde. Por isso, podemos viver sem seguro de saúde? Podemos. Mas se calhar saímos muito mais beneficiados e conseguimos até poupar muito mais nos cuidados de saúde, incluindo o pagamento do seguro, se tivermos o seguro de saúde. A mesma coisa, por exemplo, com o seguro de vida. O seguro de vida, pronto, porque é aquela situação que as pessoas associam sempre ao crédito, não tem que ser necessariamente. Mas vamos imaginar que daqui a uns 2, 3 anos alguém sofre um acidente, fica com uma incapacidade, fica de baixa e não consegue trabalhar mais. Nós temos que pensar assim: será que eu agora, deixando de trabalhar, vou conseguir manter o meu nível de vida? Vou conseguir pagar as despesas todas mensais que tenho, a educação dos meus filhos, ir jantar fora, estar com amigos, seja o que for, porque a incapacidade não tem que nos incapacitar totalmente de tudo, não é? Temos que pensar, se calhar até conseguimos viver, mas há necessidade de estarmos a limitar-nos assim tanto? Se calhar não. E um seguro de vida que tenha a cobertura adicional de incapacidade total e permanente soluciona logo este problema. Isto aqui para passar a mensagem principal que é: nós temos vários serviços que são imprescindíveis na nossa vida, que adquirimos mensalmente para nos trazer tranquilidade e uma vida digna, que é importante para nós. E os seguros, se forem encarados dessa mesma forma, mensalmente o pagamento, sabemos que daqui a uns meses, a uns anos, se acontecer alguma situação, ou mesmo que não aconteça, basta uma consulta no médico, temos a certeza que temos aqui uma segurança e uma despreocupação imensa, mesmo.
Mas isto tudo agora, não quero eu com isto dizer que vamos agora contratar os seguros todos, né? Mas se temos que pagar pela nossa segurança, temos, tal como pagamos, por exemplo, do alarme da casa. Eu até pus esse exemplo lá atrás e nem falei, mas a verdade é esta. Nós temos nas nossas empresas, na nossa casa, alarmes. É um serviço que estamos a pagar, mas se não formos assaltados ou tentativas, também não estamos a usufruir dele. Mas a verdade é que se alguém lá tentar, nós estamos de férias, tentar entrar em nossa casa, temos aquela salvaguarda. E aqui é esse o pensamento que eu acho que todos nós devemos ter. Se não tivermos que de acionar nenhum seguro, é bom sinal, quer dizer que a nossa segurança não foi de facto colocada em causa. Mas é fantástico, é uma sensação de alívio mesmo ter sido posta em causa e nós se chegar, não, espera aí, eu tenho aqui alguma coisa que me vai ajudar. Eu acho que isto tem que ser feito até mesmo uma introspeção real, sem pensar em preços, sem pensar em nada, porque vão perceber com toda a certeza que isto tem muito benefício, isto que são os seguros. Vamos aqui agora, e lá está como eu estava a dizer, isto não quer dizer que agora para começarmos a contratar os seguros todos que existem no mercado. Não, muito pelo contrário, até porque há pessoas, eu faço várias consultorias e há pessoas que têm seguros desnecessários, estão a gastar dinheiro desnecessariamente, e se for preciso aqueles seguros não vão garantir nada daquilo que aquela pessoa até precisa, e depois não tem contratado seguros que deveria ter. Por isso, isto aqui o objetivo não é começarmos aqui a contratar os seguros todos, não, de todo. É olharmos para a nossa realidade, percebermos o que precisamos, o que temos, e se temos a mais, retirar, se temos a menos, fazer. Dentro das nossas possibilidades, sempre. Porque os seguros são um serviço que dá perfeitamente para ajustar. É composto sempre de coberturas, sabendo que até há uma ou duas situações que são importantes para nós, vamos dar prioridade a essas. E não incluímos outras. Agora, sem nada é que não é solução. E é importante aqui que fique esta mensagem e que vocês pensem: os seguros têm três propósitos base na nossa vida: garantir a segurança da nossa vida, garantir a segurança da nossa saúde e garantir a segurança do nosso património. Se vocês pelo menos levarem estes três propósitos com vocês hoje, eu fico super contente. Porque se os levarem e não se esquecerem, e pensarem sobre eles, vocês vão ver o grande benefício dos seguros na nossa vida. E isto tudo aqui leva a uma segurança financeira sem palavras, mesmo. A uma grande segurança financeira. Porque, como o exemplo que eu dei, por exemplo, há pouco, o seguro de saúde, por exemplo. Eu, se calhar, posso não ter dinheiro para fazer uma operação se me acontecer agora alguma coisa, daqui a 2 ou 3 anos. Se eu tiver o seguro de saúde, posso operar pelo seguro. Se eu ficar com a tal incapacidade num seguro se eu tiver o seguro de vida com essa cobertura, é-me reembolsado, ou melhor, é pago, se eu tiver um seguro de 100 mil euros, é-me posto na conta 100 mil euros. Por isso, os seguros trazem esta segurança financeira. Estamos a fazer um investimento mensal, por exemplo. Os seguros também, nesta parte, deverão ser sempre encarados como um investimento. Estamos a investir, mas se me acontecer alguma coisa, eu tenho ali aquela almofada. E eu até vou falar ali mais à frente, quando falar dos seguros de vida, de um exemplo de custo do seguro de vida, assim muito geral, só para vocês ficarem mais ou menos com a ideia de que pagamos um valor tão reduzido de seguro de vida e se nos acontecer alguma coisa daqui a 3 ou 4 anos, fatal ou não, porque os seguros de vida também. Eu estou a falar de seguro de vida só porque sim, porque eu acho que é um excelente exemplo. Mas o seguro de vida hoje em dia já não é aquela questão só morte de todo. Felizmente evoluíram e têm outras coberturas que a pessoa segura pode usufruir em vida, tais como as doenças graves, uma incapacidade, mas isso também falamos mais à frente. Mas aqueles três propósitos e depois há este quarto, acima de tudo, mas que é derivado da junção dos outros três, transmite-nos segurança financeira. Se eu tiver um seguro de casa, houver um incêndio, alguém me há de ajudar a pagar a casa. É estas coisas que nós temos que pensar. E quando nós pensamos nisto, é pensar em situações de limite. Claro que nós não queremos que elas aconteçam. Claro que nós não vamos pensar, isto me acontece. Claro que não, mas para decidir decisões que mexem com dinheiro, coisas objetivas, nós temos que ser frios e pensar em situações de limite.
O que é que pode acontecer de pior? E depois ajustar às minhas possibilidades. Até aqui, deixem-me ver aqui se alguém escreveu. Concordo, a facilidade simplesmente confiar no mediador, basta pensar na Idade Média, ótimo, Sandra. Até aqui está tudo ok? Há aqui alguma dúvida daquilo? Concordam com alguma coisa disto que eu estava a dizer? Podem ir participando e deixando as vossas dúvidas. Então vá, vamos agora aqui avançar. Agora vamos entrar. Aqui, até aqui foi aquela questão do mindset. De nós olharmos para um seguro e pensar, aquilo não é só uma despesa, só vou ter um seguro porque é obrigatório. Se eu tiver algum problema, ele não me vai garantir? Não. O segredo não está na participação de sinistro, em certos casos também, claro, tem que ser uma participação bem feita, mas acima de tudo é a contratação do seguro. Vocês, que são os clientes, exijam, esclareçam, sejam curiosos e não sintam que às vezes eu por acaso recebo em conversas muito esta frase, ai, até parece mal. Não parece nada mal, porque cada um com a sua arte. Eu sou especialista em seguros. Se me forem falar, por exemplo, de créditos à habitação, que agora também vê-se muito a negociação por causa das taxas, eu não percebo nada de crédito à habitação. Então, se eu tivesse que ir negociar, eu ia fazer as perguntas mais básicas, se calhar para aquela pessoa, mas para mim não são. Por isso, acima de tudo, sejam curiosos, não tenham vergonha, não se sintam intimidados. E se a pessoa, no caso eu, também não souber responder, eu vou procurar saber. Não há problema nenhum. Nós estamos sempre a aprender todos uns com os outros. Agora vamos àquela parte que também interessa, que é a divisão dos seguros. Os seguros que tens de ter, ou seja, são aqueles que são os obrigatórios. Eu pus aqui quatro, mas quero aqui já dizer uma coisa: há outros seguros obrigatórios. Porque se falarmos em certas atividades, empresas, há seguros que são obrigatórios para essas atividades. Mas aqui o que eu vou falar são os seguros obrigatórios para o normal, para as pessoas ditas normais, aquilo que se usa mais no dia a dia. Mas depois, se alguém também tiver uma área muito específica, lá está na consultoria a tomar nota dessas coisinhas todas e eu ajudo a dizer quais é que são os seguros obrigatórios, quais é que não são, os capitais, situações mais específicas. Aqui vamos abordar então os seguros que têm de ser, que nós temos que ter, porque são obrigatórios por lei. Nos seguros primeiro, afinal, o que é obrigatório? Que é para nós não estarmos aqui a faltar com nada. Aqui o primeiro que eu falo é mesmo o seguro automóvel, porque toda a gente que tem carro tem que ter este seguro, é a preocupação de toda a gente é sempre o seguro automóvel. Falamos em seguro automóvel, mas a verdade é o seguro de responsabilidade civil automóvel, que é obrigatório por lei. Qualquer carro que circule na via pública tem que ter este seguro. Depois no e-book que eu vou disponibilizar tem o decreto-lei, tem o fundamento todo da lei. Está lá tudo explicado. Agora não vou estar aqui a amassar-vos com isto. É um seguro obrigatório e dos mais importantes. E porquê? Porque, infelizmente, a taxa de sinistralidade automóvel no país está sempre a subir, sempre a subir. Por isso, é aqui um seguro que se torna cada vez mais. É obrigatório, mas também se torna muito importante, porque havendo muitos sinistros, as pessoas acabam por não ter aqui a disponibilidade, às vezes, financeira para conseguir parar a viatura a própria ou do outro. Por isso, é importante percebermos que o seguro automóvel é obrigatório, temos que o ter, mas não é só porque é obrigatório. Se nós batermos em alguém, o seguro vai pagar os danos daquele carro. Por isso, é uma salvaguarda também para o nosso equilíbrio financeiro. Uma outra situação, o seguro automóvel, que muita gente acha que não, quer esteja parado na via pública, num parque particular, privado, em casa, na garagem, tem que ter seguro. Eu sei que há muita gente que pensa porque o carro está guardado em casa, mas não. O seguro, mesmo estando parado, que não circule efetivamente, tem que ter o seguro. Isso também está na lei, que também vai estar no e-book, por isso, se pensavam que os seguros dos automóveis que estão parados não tinham que ter seguros, fiquem a saber que são obrigados. Agora, deixa-me aqui ver, que eu tinha aqui uma perguntinha.
Temos aqui o Fausto a dizer: a contratação tem por vezes um problema. Quando a seguradora muda de donos, nos seguros obrigatórios, isto é frequente. Aqui eu não estou a perceber muito bem aqui a questão no sentido de Fausto. A contratação por vezes é um problema. Mas quando as companhias, isto aqui deve estar a falar que há uma aquisição, vendas de companhias de seguros. Aquilo que nós tentamos como mediadores, e as companhias eu também acredito que sim, é que continue tudo igual até um certo período e que a transição seja benevolente. Mas claro que há sempre ajustes. E o que é que acontece? Que há pode estar aqui a falar, às vezes, quando há compras de companhias, ou pode haver aqui ajustes de tarifas automóvel, por exemplo, ou de multirrisco habitação, ajustes nas tarifas dos seguros. Poderá ser isso. Mas depois também aqui, até aproveito para falar de uma outra situação, aqui também entra a vantagem de, por vezes, trabalharmos com consultores de seguros que sejam multimarca, ou seja, que trabalhem com várias companhias de seguros e consigam fazer uma análise geral, uma análise no mercado todo. Poderá ser por isto. Agora, voltando então aqui à questão dos seguros que tens de ter, o seguro automóvel. Eu estava a questionar. Diga-me só aqui se alguém achava que os seguros estando parados, os seguros, peço desculpa, os carros estando parados numa garagem em casa ou num parque que não circulam, se pensavam que tinham que ter seguro ou não. Podem me dizer aqui? Ninguém vai querer responder. Já estou a ver. Necessita de seguro, exatamente. Outro seguro também é muito importante, também é obrigatório, e que por acaso ultimamente, não sei porquê, mas tenho recebido muitos pedidos de esclarecimentos e cotações para os seguros de acidentes de trabalho. Ainda bem, porque eu acho que é um risco imenso também nesta área. O seguro de acidentes de trabalho é obrigatório por lei, há um decreto-lei que dita as regras. Importante ressalvar que o seguro de acidentes de trabalho garante o mesmo em qualquer companhia de seguros. O que difere de uma companhia para a outra tem a ver com as tarifas que as mesmas aplicam. Ou seja, devido à sinistralidade que uma determinada companhia de seguros teve, por exemplo, no ano passado, vai ditar a taxa para o ano seguinte. Se na construção civil, em 2022, uma companhia teve muita sinistralidade, das apólices todas que tinha, a tarifa que vai aplicar em 2023 é superior, o que significa que, se calhar, na construção civil, aquela companhia não é vantajosa. Então, o que é que nós fazemos? Vamos vendo noutras. Quer dizer que, estrategicamente para a companhia, há atividades que não lhes interessam. Há companhias, por exemplo, que não fazem, agora estou-me a lembrar de uma atividade que é as renta-cars, que alugam carros, não lhes interessa, porque o nível de sinistralidade é muito elevado. E aquelas que aceitam, algumas aceitam normalmente, até uma área estratégica, por exemplo, mas há outras que não e encarecem a tarifa. Aqui no acidente de trabalho é a mesma coisa. Por isso, quando às vezes pedem cotações e aparece-vos, pelo menos no acidente de trabalho, preços diferentes, nunca pensem que este é mais barato, é porque garante menos coisas. Não. O seguro de acidentes de trabalho é legislado, obrigatório por lei, e o que garante numa companhia, obrigatoriamente tem que garantir na outra, que é basicamente todos os acidentes que ocorram em âmbito profissional, incluindo a viagem de casa a trabalho, trabalho de casa. Agora, eu sei que às vezes há diferenças muito grandes em preços, mas nada tem a ver com a obrigatoriedade, aquilo que garante o próprio seguro. Quem não tem este seguro acidentes de trabalho, tanto trabalhadores independentes como trabalhadores por conta de outrem, podem ter uma multa até 500 euros. Quando estamos a falar de empresas, ou seja, os trabalhadores por conta de outrem, a obrigatoriedade desse seguro é da própria empresa. Se estivermos a falar de trabalhadores independentes, a obrigatoriedade é do próprio. Aqui no mesmo seguimento também temos aqui a empregada doméstica, que é tal e qual, mas sei que também muita gente às vezes tem pessoas a ir lá à casa, a limpar, e que até, depois não estão na segurança social. Não interessa. O seguro é obrigatório. Também há um outro decreto-lei que legisla este tipo de profissão. É obrigatório também ter o seguro de acidentes de trabalho. Garante exatamente a mesma coisa que o seguro de acidentes de trabalho dito normal, incluindo também as viagens e a própria atividade. Depois, outro seguro que eu aqui coloquei
que é obrigatório, que é o incêndio. Assim, para perceberem, é o multirrisco casa ou o seguro de casa. Mas aqui este seguro é obrigatório só numa situação, que é em edifícios de propriedade horizontal, ou seja, prédios, apartamentos. Este seguro é obrigatório e é só o seguro de incêndio. Só que hoje em dia não há seguradoras que façam um seguro só de incêndio. Ou tem sempre mais alguma cobertura. Daí agora nós chamamos sempre o seguro de multirrisco, porque é o seguro da casa, mas que garante edifício e recheio, mas tem assistência técnica, tem riscos elétricos, tem tempestades, inundações, tem várias coberturas. Mas a lei obriga em que em prédios tenham pelo menos a cobertura de incêndio. E cada proprietário da sua fração tem que ter este próprio seguro. Se não tiver, o próprio condomínio pode emitir a apólice, que é os tais seguros de condomínio, que são obrigatórios também devido a esta questão do incêndio. Eles podem emitir a apólice, incluir lá todas as frações e depois o valor é debitado ao condómino. A gestão do condomínio pode fazer isso. Por isso, quem não quiser ter o seguro de condomínio, está tudo certo, faz uma apólice independente que garanta o que é obrigatório por lei no mínimo, que é o incêndio, e depois tem que enviar a sua apólice para o gestor de condomínio, fazer prova que tem aquele seguro. Se não o fizer durante o prazo previsto na lei, a gestão de condomínio pode muito bem emitir a apólice e depois debitar na conta corrente do condomínio. Dar aqui agora uma espreita dela. Temos aqui, depende se é uma garagem de um prédio ou casa. Aqui é anónimo, não sei o nome. Aqui quem escreveu que me diga só se estamos aqui a falar do seguro de incêndio. Mas se não posso aqui falar, pronto. Se for uma casa, uma vivenda, não é obrigatório ter o seguro. Agora, se for lá está, seja garagem, seja o que for, num prédio, porque as garagens também têm seguros, são obrigatórios a ter. Agora, se for uma casa, uma vivenda isolada, não é obrigatório. Ah, não, ok. Não, relativamente ao seguro do carro parado. Então, voltando aqui à questão do seguro automóvel. Depende se é uma garagem de um prédio ou casa. Independentemente, sendo um terreno particular, uma casa particular, garagem particular, é obrigatório ter o seguro de acidentes de trabalho. Isto porque, também, posso aqui dar um exemplo rápido. Vamos imaginar que, por algum motivo, eu nem sei se isto é possível acontecer, mas que há ali alguma coisa na ignição do carro que ele explode, eu não sei se isto é possível, mas é um exemplo, que ele explode e começa a arder. O acidente, o incêndio começou ali e pode causar danos a terceiros, que é a cobertura obrigatória do seguro automóvel. A responsabilidade civil garante sempre os danos a terceiros. Nestes casos, é esse seguro que vai ser acionado. E, se isso não acontecer, alguém vai ter que pagar e depois não pode haver a tal coima pelo facto de não ter o seguro automóvel mesmo estando parado. Mas lá está. Depois no e-book que eu vou disponibilizar, também lá está o fundamento da lei também, que é um acordo do Tribunal Judicial, está lá tudo explicado da obrigatoriedade. Aqui a Sandra está a questionar. O seguro de garagem na cave está incluído no seguro de um apartamento no segundo andar? Sim, Sandra, está. Lá está, na subcontratação do seguro tem que indicar os metros quadrados, que já tem isso incluído e fica garantido, está bem? O sótão também, pronto, fica. E quando nós fazemos o seguro da nossa fração, inclui sempre a cave, o sótão e até mesmo as partes comuns na percentagem que nos garante a nós, ok? Aqui o Fausto, o seguro do prédio e garagem não obriga ao seguro de casa própria, mas o contrário o seguro do prédio e garagem não obriga ao seguro. O seguro do prédio, Fausto, o seguro do prédio e garagem não obriga ao seguro de casa própria, mas o contrário já não. Depois, diga-me aqui novamente, reformula aqui por favor a pergunta e daqui a um bocadinho já voltamos então aqui. Vamos aqui avançar mais um bocadinho nos conteúdos. Isto na estratégia que nós estávamos para perceber a questão da importância dos seguros. Então, temos os seguros obrigatórios, depois de termos os seguros obrigatórios, devemos voltar a olhar para a nossa vida e perceber onde precisamos de garantir mais segurança. E eu dou aqui umas dicas de algumas perguntas que nós devemos fazer, que é,
Tenho filhos, tenho casa, tenho muito valor em casa, vou de férias regularmente, tenho animais, tenho dinheiro para manter o meu estilo de vida caso deixe de trabalhar, tenho dinheiro para pagar uma operação. E há outras, muitas outras questões que nós podemos fazer. Estas são algumas. Nós pararmos 15 minutos, não se esqueçam, estamos a tratar da nossa vida, da nossa saúde e do nosso património. Acho que vale mais do que 15 minutos. Mas se perderem 15 minutos a responder estas perguntas, vão rapidamente perceber se querem garantir ou trazer mais segurança a mais alguma vertente da vossa vida que não sejam estes seguros obrigatórios. E aqui entramos em vários seguros não obrigatórios que são muito importantes. Começo aqui por falar do seguro de vida. Quase toda a gente tem um seguro de vida que é associado ao crédito à habitação. Mas o seguro de vida, crédito à habitação, quando nós temos, não invalida a contratação de um seguro de vida de previdência, o seguro de vida dito normal. Muito pelo contrário. Até porque o seguro de vida crédito vai ser acionado e o que é que vai acontecer? O dinheiro não vai ficar para nós, vai ficar com o banco para pagar a casa. Por isso, é sempre importante termos também esse, juntamente, porque podemos ter vários seguros de vida, caso nos aconteça alguma coisa, uma doença grave, uma incapacidade ou mesmo uma morte, todos os seguros estão ativados. Não, não há cá cruzamentos, não se perde o dinheiro de um, não funciona, por exemplo, como um seguro de acidentes pessoais. Então, o seguro de vida é um seguro que nós devemos ter porque garante-nos mesmo uma grande segurança financeira. Como dei ao bocado o exemplo, se nos acontecer aqui alguma incapacidade e se tivermos este seguro, pensar, vou conseguir manter a minha vida, o meu estilo de vida, as minhas despesas mensais, o básico, até às vezes o básico nós podemos não conseguir manter se conseguimos ver depois o nosso rendimento reduzido por vezes a menos de metade, dependendo. E o seguro de vida vai ajudar nisso. E o exemplo que eu tinha aqui, até depois eu tinha falado há pouco, para partilhar convosco, que também vai estar espelhado no e-book, mas é uma pessoa de 32 anos que faça um seguro de vida com capital seguro de 100 mil euros. Tem 32 anos. Se ela pagar durante 30 anos, isto tem um custo mensal, isto é valores arredondados, 113 euros, mas eu fiz mesmo a simulação, 113 euros. Claro que depois, com o aumento da idade, também vai havendo aqui alguns ajustes do preço, mas fazer aqui mais ou menos. O custo durante estes 30 anos, ou seja, o seguro até aos 62 anos, tem um custo mais ou menos de 3.100 euros. Quer dizer que esta pessoa, de 32 anos, investiu num seguro de 70 e poucos euros por ano, quero dizer, por ano. Não, por ano não. Sim, por ano, desculpem. Por ano, e que aos 62 anos acontece uma fatalidade e morre. Temos de ser realistas, isto pode acontecer. Teve um investimento de 3.100 euros. E os herdeiros legais vão receber quanto? 100 mil euros. Temos que olhar aqui. É importante olhar para esta questão do seguro de vida como um investimento a longo prazo. Estamos a pôr 20 euros por mês, por exemplo, num seguro de vida. Ok. Mas eu sei que daqui a 5, 10, 20 anos, se me acontecer alguma coisa, isto se nós também tivermos uma grande preocupação pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pessoas que cá ficam. Deixamos aqui uma salvaguarda, mas acima de tudo por nós próprios. Porque se nós falecermos, os nossos herdeiros vão receber os 100 mil euros, mas se nós tivermos um acidente até aos 62 anos, é fácil, as faculdades já não estão como estavam antes, não é? Nós recebemos 100 mil euros e tivemos aqui um investimento arredondados, mas que chega até aos 4 mil. E depois é faseado, julgo eu, que não custa tanto. Recebemos 100 mil euros. Por isso, eu acho que aqui o seguro de vida é um seguro mesmo muito importante, nós temos em conta quando analisamos as nossas necessidades. Outro seguro muito importante, que não é obrigatório, mas eu na minha cabeça tenho há muitos anos mesmo que é obrigatório. E eu acho que todos nós devíamos olhar para isto como obrigatório, que é o seguro de saúde. E é muito fácil. Crise no Sistema Nacional de Saúde, falta de pessoal no Sistema Nacional de Saúde, situação de que vivemos há bem pouco tempo referente à Covid-19, temos que nos sujeitar a isto tudo. Temos que nos sujeitar 3, 4 meses para ter uma consulta. Precisamos nos sujeitar a estar 5 ou 6 horas numa urgência. Eu tive uma situação muito complicada, está a fazer agora um ano,
duas até, mas uma situação que até é básica, que era uma amigdalite mesmo muito complicada. Eu tive quase 2 dias sem comer e sem beber. Isto agora é só para dar um exemplo. Eu fui para a urgência 3 vezes e não me faziam nada. E eu tenho seguro. E eu pensei, mas porquê? Só depois é que nós, por vezes, depois também temos e acabamos por nem nos lembrar, porque é sempre a urgência que é o primeiro pensamento. Mas eu pensei, então, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas se eu não tivesse o seguro de saúde, eu tinha uma opção. Eu escolhi ir para o Sistema Nacional de Saúde, mas eu depois fui para o privado. E foi aí que eu consegui, efetivamente, que me dessem uma injeção e eu conseguisse melhorar. Porque até lá não. É um exemplo básico. Mesmo vê-se cada vez mais problemas com as crianças. O seguro de saúde nós temos que o encarar como um seguro obrigatório. Não temos que nos sujeitar à falta de cuidados médicos. É um serviço, é uma situação tão essencial na nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para nós. O seguro de saúde, eu gostava mesmo que olhassem para ele como um obrigatório. E depois, aqui também vamos ver mais à frente, mas não se esqueçam que o seguro de saúde também depois dá para despesas, entra para IRS, para uma dedução, por isso só tem vantagens. Médico online, sem ter custos associados. Eu sei também que fizeram várias perguntas sobre os seguros de saúde. Essas pessoas depois eu vou falar individualmente na consultoria, porque cada caso é um caso. Relativamente a doenças pré-existentes, é importante ficarem aqui já com uma informação de que, regra geral, havendo uma doença pré-existente, há dois cenários que podem acontecer. Um, a companhia recusa o seguro. Dois, a companhia aceita, mas com agravamento no prémio. Por causa daquela doença e exclusão daquela. Agrava o prémio do seguro, exclui aquela doença, mas permite fazer o seguro. Há umas que nem isso. Regra geral, nas seguradoras tradicionais, digamos assim, é isto que acontece. Depois, já há outra, felizmente, há outras seguradoras, uma, pelo menos que eu tenha conhecimento, que já permite, ou que já aceita doenças pré-existentes, não tem limite de idade de subcontratação, e isto leva ao quê? À igualdade. Qualquer pessoa pode ter acesso a um seguro de saúde, ter cuidados médicos dignos. Eu acho que é muito bom. Sendo que tem um período de carência mais alargado, é um facto, pode ser um seguro um pouco mais caro, mas entre não ter nenhuma solução e ter esta é muito bom. Para a questão social, igualdade, é fantástico ter aparecido esta opção no mercado. E relativamente aos seguros de saúde, isto também se aplica aqui aos seguros de vida. Recebo muito aquela mensagem que é assim: ainda sou muito novo para fazer um seguro de saúde, ainda sou muito novo para fazer um seguro de vida. Não, não há idade. E digo-vos uma coisa, quanto mais cedo, melhor. Porque quando nós precisarmos do seguro, é porque já temos algum problema de saúde, de certeza. E nessa altura, não vamos conseguir fazer o seguro, ou vamos conseguir muito mais caro, vemos a nossa doença, o nosso problema, que até pode não ser nada especial, mas podemos vê-lo a ser excluído. Por isso, nós temos que fazer um seguro de saúde ou um seguro de vida é quando somos saudáveis. Quanto mais, e depois a idade também influencia, quanto mais novos, melhores, e se nós tivermos o histórico lá na seguradora também nos vai sempre ajudar a negociar. Por isso, seguro de vida, seguro de saúde, quanto mais cedo melhor, e seguro de saúde encará-lo como obrigatório. Depois também temos o seguro de acidentes pessoais, que é outro seguro extremamente importante, conforme o nome indica, garante acidentes pessoais. Quando nós estamos a trabalhar, se tivermos um acidente, o seguro que nos salvaguarda é o seguro de acidentes de trabalho, o seguro de acidentes pessoais é o seguro que garante acidentes que tenhamos, por exemplo, em casa, em lazer, nas férias. Só garante danos corporais, nós caímos, magoamos, partimos uma perna, vamos ao médico, pagamos as despesas, o seguro de acidentes pessoais funciona como reembolso, enviamos para a companhia depois da participação feita e eles reembolsam no dinheiro. Pode haver uma franquia ou não, mas lá está, isto é caso a caso. Também há outros seguros de acidentes pessoais que são extremamente importantes, que podem ajudar a colmatar a falha de rendimento em situações de baixa por acidente e hospitalização. Ou seja, se nós tivermos de baixa do seguro de acidentes de trabalho, recebemos 70%. Se nós tivermos um seguro destes acidentes pessoais, ele vai nos pagar um X por mês, se estivermos de baixa, junta-se os dois e acabamos por estar a receber o mesmo rendimento que se estivéssemos a trabalhar. Ajuda-nos financeiramente para não vermos o nosso rendimento a reduzir sem estarmos a contar, porque o acidente já é uma situação inesperada. Se tivermos um seguro de acidentes pessoais que garanta a baixa,
ficamos muito mais descansados. É este aqui o mais importante. Agora, seguro multirrisco habitação, conforme eu falei há pouco, é obrigatória a questão do incêndio. Deixem-me só aqui beber um bocadinho de água, que já estou a ficar seca. Entretanto, também vou ver aqui as vossas perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas vou deixá-las então aqui para o fim. Vamos aqui só. É melhor. Ups, já passei aqui. Conforme eu estava então aqui a falar do seguro multirrisco habitação, só a cobertura de incêndio é que é obrigatória, mas claro que nós na nossa casa temos muitos bens, né? Muitas coisas, joias, móveis, computadores, tudo. E o seguro multirrisco garante isso tudo. Permite-nos garantir várias coisas. Então, aqui agora, o PPR seguro também é, como muita gente sabe, é uma poupança que é um preparador de reforma que dá benefícios fiscais que também vamos ver mais à frente quais é que são esses benefícios fiscais. Mas basicamente acaba por ser uma poupança que estamos a fazer e com isso o Estado ainda nos dá algum valor, o que também acaba por ser muito positivo. Agora, deixem-me só ver aqui mais. Temos aqui o seguro de saúde só faz sentido quando o Sistema Nacional de Saúde não funciona ou funciona muito mal. Exatamente. Face às condições de saúde pré-existentes, há quem imponha carências, sim. Naquela companhia que eu vos estava a falar há pouco, que aceita doenças pré-existentes, tem um período de carência para as doenças pré-existentes de um ano. É a carência maior. O seguro de saúde não abrange acidentes pessoais, não. Acidentes pessoais, depende. Sim, se cairmos em casa e formos por exemplo, à CUFA, a um hospital privado que seja, sim, garante. Só se for decorrente de atividades, por exemplo, se nós jogarmos futebol, atividades federadas, isso não. Pronto, aqui então, deixem-me ver se está aqui mais alguma questão. Se me falhar alguma, pois eu no fim também dou agora aqui a volta. Dicas de poupança. Vamos aqui passar já para outra situação, que é parar e analisar aquilo que estamos a falar. Parar aos 15 minutos. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso património valem mais de 15 minutos. Parar e analisar. Registar os seguros que temos. Registar tudo. Sejam eles quais forem. O telemóvel, o que seja, registar. Depois, contratar apenas o necessário para viver com mais tranquilidade. Esta conclusão nós vamos chegar depois de parar, analisar e registar. Chegamos aqui. Outra dica, optar por pagamento anual. Optar por pagamento fracionado dá mais jeito, para a organização financeira é melhor, mas as companhias aplicam um agravamento, por isso não aconselham. Optar por pagamento bancário. Hoje em dia todas as empresas, a maior parte dos serviços dão benefícios por pagamento bancário, querem digitalizar cada vez mais tudo e por isso nos seguros não é diferente e há desconto de pagamento de débito bancário. E depois procurar apoio especializado, ou seja, do consultor de seguros, porque venha quem vier, cada um com a sua arte. Eu percebo seguros, outra pessoa a perceber de créditos, outra de projetos de investimento, outro de roupas, e não há nada como alguém que perceba da área a explicar as letras pequeninas e não só. Imaginar cenários, ajudar. E é isso que eu faço. Por isso, mas pode ser eu outra pessoa qualquer que queiram procurar. Está tudo certo. Mas procurem. Há muita informação na net, mas é muita informação espalhada e que até tiramos umas ideias principais. Mas temos que conseguir reter daquelas informações principais aquilo que se adequa ao nosso cenário. E é isso que eu faço, é isso que um consultor especializado em seguros faz, assim como qualquer outra área que poderia ser. Depois, também deixo aqui outra situação, que é como agir em caso de sinistro, participação até 15 dias, caso aconteça alguma coisa. É assim, a regra deve ser o mais rapidamente possível. Mas no limite até aos 15 dias, se passar mais de 15 dias, por norma, as companhias garantem, mas vamos evitar.
Devemos enviar o maior número de informação possível, fotos, vídeos, o NIB, descrição do que aconteceu, se já tivemos orçamento, relatórios técnicos, porque isso vai fazer com que o sinistro se resolva muito mais rapidamente. Se não concordar com a decisão da companhia de seguros, podem reclamar à ASF, ao provedor do cliente, à Associação de Defesa do Consumidor, os delegados de paz da localidade, ao Tribunal Judicial. Esta última é sempre a que demora mais, por isso deve ser mesmo a última. Eu não vou alongar aqui muito sobre estas situações, o que é que faz cada um, mas eu naquele documento que vou disponibilizar, tem lá os passos que devem seguir, caso precisem de acionar alguma coisa, lá está explicado. E depois, se tiverem dúvidas, também lá está na consultoria, podemos falar sobre isso. Agora vamos aqui aos benefícios fiscais nos seguros. Cenário particular, IRS. A saúde tem benefício no IRS, o vida, multirrisco, acidentes pessoais e o PPR seguro também, que é a tal poupança. A saúde, vocês ao fazerem o seguro de saúde, estão-se a proteger a vocês e estão a contribuir para o vosso IRS para pagarem menos ou receberem mais, ou simplesmente não pagar nem receber, 15% até ao limite de 1.000 euros, que dá para fazer. Seguros de vida também dá, mas eu sei que aqui há muitas pessoas que pensam que já não dá, mas dá. Um seguro de vida de crédito de habitação que tenham sido contratualizados até 2011 e também os seguros de vida ditos normais com a garantia da morte para profissões de desgaste rápido. As profissões de desgaste rápido são marinheiros, polícias e pessoas também com deficiência, também dá. Depois, o seguro multirrisco, por norma, não tem benefício fiscal, mas há uma exceção, que é para quem é senhorio. Ou seja, quem tem uma casa, um prédio, sim, um prédio, um apartamento a arrendar, pode deduzir a 100% desta despesa no valor que recebeu das rendas. Deixem-me só ver aqui mais um bocadinho de água, que já estou aqui a falar há imenso tempo. Depois, o seguro de acidentes pessoais também funciona da mesma forma. Dá para pessoas com deficiência, e profissões de gasto rápido, profissões de gasto rápido, adesão a 100%, pessoas com deficiência 25%. E depois temos o PPR seguro, que é então os 20% do capital que nós entregamos, o Estado dá-nos essa dedução, os 20%. Quer dizer, isto tem a ver com limites de idades, que eu também vou partilhar convosco para, para verem, mas podemos vir a receber ou a pagar menos 400 euros ou receber mais 400 euros. Eu acho que o PPR é uma solução ótima. Porquê? Porque é uma poupança, não é uma despesa, lá está. Estamos a poupar dinheiro para a nossa reforma, que permite que seja retirado em situações excepcionais da nossa vida, e o Estado está-nos a dar ainda 20% por isso. Sem contar com a taxa de rentabilidade que estamos a receber também. E que tenho-vos a dizer que hoje em dia está boa, porque a Euribor também está alta, ou seja, temos aqui a dualidade da Euribor, estando alta é mau para os créditos à habitação, mas depois para os produtos financeiros são vantajosos. Por isso eu também tenho aqui várias informações sobre produtos financeiros, nomeadamente o PPR, por isso também podemos depois falar sobre isto. Agora, benefícios fiscais nos seguros. É o cenário da empresa, porque eu também nos questionários recebi algumas questões de empresa e acho que faria sentido falar aqui um bocadinho. É a questão da saúde também, para todos os trabalhadores da empresa, o vida, acidentes pessoais e o PPR. Tal e qual como é no âmbito particular, na empresa também acontece. Mas aqui nas empresas há uma regra. Eu pus aqui isto, mas é só para falarmos aqui de uma forma muito geral. Mas quem tem uma empresa, quem gera um negócio, quem tem trabalhadores a cargo, tem que ter o artigo 43 do Código do IRC sempre debaixo do braço. Nestas coisas dos seguros é extremamente importante, porque estes seguros que eu aqui identifiquei têm benefício fiscal, mas há limites. Pronto, então os limites tem que se fazer a junção de todos os gastos do período de tributação até ao limite de 15% das despesas com o pessoal. Ou seja, fazemos o total que temos no ano de despesas com o pessoal, calculamos 15%, imagino que são 1.000 euros. Até 1.000 euros eu posso gastar em seguros de saúde para os meus funcionários, em seguros de vida, em PPRs, em acidentes pessoais. Se eu cumprir aquele limite, eu posso fazer. Depois, aqui diz também na linha A, a seguir, diz quais são os tipos de seguros, são aqueles que eu identifiquei atrás, e diz a lei que os benefícios devem ser estabelecidos para a generalidade dos trabalhadores permanentes da empresa. Aqui também há quem defenda uma coisa, há quem defenda outra, e é a generalidade, eu defendo generalidade, não é totalidade.
A verdade é que há quem defenda e há algumas justificações, explicações por parte das finanças que entende que para ser aceito fiscalmente tem que ser para a totalidade. A verdade é que o artigo especifica generalidade e se nós formos ao dicionário da língua portuguesa ver a definição, não diz que são todos, muito pelo contrário, faz bem a distinção entre generalidade e totalidade. Por isso, eu aconselho sempre a todos os meus clientes que tenham empresa que, se querem oferecer ou dar um seguro destes aos seus funcionários, podem pôr todos, mas se acharem que um ou outro está lá há pouco tempo, que ainda não merece, pela questão de estar há pouco tempo, pode não incluir nessa altura, incluir no ano seguinte ou daí a 2 anos. E aqui, esta questão destes seguros para as empresas tem o benefício fiscal, que é extremamente importante, e é aqui que a empresa, a nível financeiro, consegue ir poupar muito dinheiro. Porquê? Sendo aceito fiscalmente, reduz o imposto a pagar, que pode ir até menos 21%. Fazem um seguro de saúde para a empresa, custa 1.000 euros, 210 euros vão pagar a mesmo IRC. E aqui eu tenho a certeza que a maior parte de vocês concorda que entre ter que pagar mais imposto ao Estado é preferível dar um benefício aos funcionários, porque estão a gastar dinheiro na mesma, mas estão a dar o benefício a alguém e vão melhorar com certeza a vida daquela pessoa, enquanto impostos para o Estado acho que não precisa de mais. A juntar àquela questão do benefício fiscal ser aceite. Há outras vantagens, algumas que eu vou aqui pôr já, que é coerente com a política de contenção de custos, tem um custo mensal por colaborador pouco significativo por norma, estamos a falar de 3, 4, 5 euros por funcionário por mês, por isso não é significativo. Não é sujeito à segurança social, já não paga os 23,75 a cargo da empresa, melhora a atratividade da empresa e demonstra diferenciação no mundo empresarial, dentro e fora do setor, e acrescenta valor aos colaboradores. A parte fiscal é importante, porque nós temos de pensar na saúde financeira das nossas empresas, mas estes pontos que eu aqui acrescentei humaniza as empresas, torna as empresas diferentes. Hoje em dia as pessoas cada vez mais não fazem fretes, as pessoas gostam de ser bem tratadas, gostam de ser reconhecidas. E se nós estamos a lidar com essas pessoas, temos a possibilidade de lhes permitir isso, esse bem-estar, esta questão de oferecer um seguro de saúde, oferecer um seguro de vida, acidentes, ou até um PPR de 200 euros durante o ano todo, para a empresa vai ajudar fiscalmente, mas depois também vai ficar muito mais bem vista, que é mesmo assim, o funcionário vai com certeza trabalhar com mais vontade, vai motivar. Esta palavra estava-me aqui a falhar. Pronto, e agora aqui chegamos ao momento de reflexão. E o momento de reflexão é o quê? No e-book que eu vos vou partilhar no fim, tem lá um momento de reflexão que eu vou passar a dizer o que é que lá tem. Tem umas linhas, é um exercício, lá está, dos 15 minutos vocês vão ter que fazer. Fazem um momento e depois temos a consultoria. Mas antes de irmos para a consultoria, eu desafio-vos a fazer esta reflexão, que é responder a quatro perguntas básicas, que é: quais são os seguros que eu tenho contratados hoje? Quais são os seguros que eu tenho contratados que são obrigatórios? E dos seguros que tenho contratados, quais é que não são obrigatórios? Pronto, perceber o que é que temos e do que temos, o que é obrigatório e o que é que não é obrigatório. Receber, é só escrever aqui nestas linhas. Depois, pergunta mais importante, ou questão, ou reflexão mais importante. Quais as minhas necessidades? Onde preciso de garantir mais segurança? E as perguntas, algumas que eu já mencionei há pouco. Tenho filhos? Tenho animais de estimação? Tenho ascendentes a meu cargo? Qual o valor da minha casa? A casa é propriedade minha? É arrendada? Vou de férias regularmente? Viajo regularmente em trabalho? Tenho dinheiro para pagar uma cirurgia? Tenho dinheiro para manter o meu nível de vida durante quanto tempo, caso fique de baixa sem conseguir trabalhar? Ao responder estas perguntas, vamos conseguir identificar as necessidades que vocês têm e depois verificar dentro da disponibilidade financeira o que é que conseguimos aqui fazer. Por isso, aqui o desafio é que enviem um e-mail ou uma mensagem, que lá no e-book está tudo, ou até mesmo tem lá um link, podem clicar, porque vai ser em PDF, que é preencher um formulário também, marcam a consultoria comigo. Tem que ser marcada então aqui até dia 20,
Respondam a estas perguntas. Eu acho que até vai ser giro, porque eu acredito que muita gente que aqui está nunca pensou sobre isto, nunca sentou a pensar. Nós, quem gosta da organização financeira, eu sou suspeita, mas registrar as despesas todas que tem, tenta orçamentar tudo, controlar, de forma a conseguir ter um controle geral. Mas cada dos seguros nunca ninguém pensou fazer. Então, desafio-vos a fazer. Acredito que vão perceber que se calhar estão a gastar muito dinheiro que não deveriam estar, ou se não, estão a gastar e até precisam de o gastar, mas não no sítio certo. Por isso, eu sugiro este momento de reflexão. Mandem-me e-mail, mensagem, o que seja, e conversamos sobre os vossos seguros. Juntos vamos conseguir analisar. Eu vou-me disponibilizar. Isto não é uma disponibilidade de vou pedir uma simulação à Margarida e ela vai fazer. Não, eu estou a falar uma consultoria. É diferente. Eu recebo vários pedidos de simulações diariamente e eu faço a simulação, mas dificilmente alguém recebe só isso da minha parte. Eu explico sempre alguma coisa e neste caso é mesmo uma consultoria online. Vamos marcar uma hora que dê para ambas as partes, vamos conversar. Aqui já vamos poder conseguir esclarecer as dúvidas que vieram mais específicas de cada caso. Eu estou disponível e isto é gratuito, não vão pagar nada por isto. Por isso, vão ficar com esta gravação durante 48 horas, vão ter acesso ao e-book do webinar, onde tem a informação resumida e muito objetiva, e depois ainda vão ter a consultoria comigo. Antes aqui, só porque entretanto temos aqui já uma hora e um quarto, mais ou menos. Deixem-me aqui ver o que é que aqui está. De perguntas. Sandra Marques, os benefícios fiscais são apenas para funcionários ou órgãos sociais. Gerência também podem ser incluídos. Se eles tiverem descontar pela empresa, podem. Agora, se tiverem como não remunerados, não podem. Luís Ribeiro, eu tenho seguro de saúde, sem restrição de doenças pré-existentes e sem limites de idade e sem períodos de carência. Luís, provavelmente tem este seguro, mas porque já ultrapassou todos estes prazos, ou seja, sem restrição de doenças pré-existentes, ok, é possível. Sem limite de idade, ok, é possível. Sem período de carência, das duas uma, ou já tem algum tempo este seguro e já passou, ou se não, eu desconheço este produto, também pode acontecer que esteja no mercado e, Luís, e se quiser partilhar aqui também para partilhar com toda a gente que aqui está, eu agradecia. Aqui já tinha respondido, o seguro de saúde não abrange acidentes pessoais, lá está. Aqui é o engenheiro António. Se por acaso tiver um acidente em casa que se magoou, claro que pode diretamente a um hospital privado e está garantido, só mesmo em atividades federadas, organizadas por outras entidades, porque essas entidades têm que ter o próprio seguro. Então, como é obrigatório por lei, é esse que tem que ser acionado. Aqui também já respondi. Um seguro de saúde só faz sentido quando o Sistema Nacional de Saúde não funciona ou funciona muito mal. Aqui, Sandra Marques, outra vez. A Sandra está aqui muito ativa, Sandra. Pô, tenho muita curiosidade já em a conhecer. Se alguém tiver um seguro de vida e morrer sem ter comunicado que tinha seguro a alguém, a seguradora procura os beneficiários? Não. É importante, eu por acaso, lá está, eu depois vou deixar aqui as minhas redes sociais, o LinkedIn e no Instagram, eu por acaso na semana passada fiz um post sobre isto. Não há forma de saber, mas os herdeiros podem procurar saber que é na ASF, que é a instituição que regula os seguros em Portugal, há um formulário a preencher e eles são obrigados a dar essa informação. Mas as pessoas, nós, temos algum familiar que falece, temos que ter essa sensibilidade. Sei que naquele momento não é o que nos vamos lembrar, mas depois disso estar a situação mais resolvida, temos que ser nós a procurar. Vamos aqui ver. Ok, acho que já percebi, Fausto, aqui. O seguro do prédio e garagem não obriga ao seguro de casa própria, mas o contrário já não. Sim, é verdade. Quer dizer que se nós tivermos o seguro da nossa casa, garante logo o seguro da garagem, por exemplo, e as partes comuns. O seguro do prédio, se tivermos das partes comuns, já fica. Eu acho que aqui, eu não, a Sandra veja. Luís Ribeiro.
sem período de carência desde o primeiro dia. Luís, mesmo, é a MGN, é esta a companhia que eu estava a falar. Mas eu não sei quando é que subscreveu o seguro, mas atualmente, e já aqui desde há uns 3 4 anos para cá, a MGN tem um período de carência de 360 dias nas doenças pré-existentes, mas que sejam declaradas. Porque é que acontece? Às vezes faz-se muitos seguros de saúde e como não há questionário, não se identifica e a companhia não tem como saber. Mas depois, mais tarde, se durante o próximo meio ano forem recorrer a uma operação e se detectar que de facto já existia a doença, eles não vão garantir, só vão garantir ao fim do ano. Por isso é preciso aqui ter cuidado. Mas se calhar, quando subcontratou, já não era. Mas isto, eu depois até posso partilhar consigo, Luís, esta questão. Mas acredito, mas provavelmente pode ter já respondido, ou melhor, feito o seguro anteriormente. Subscreveu em 2018. Luís, ok. Eu vou confirmar e depois também lhe confirmo. Se calhar em 2018, 2018, 19, 20, 21, já há alguns anos. Poderia nesta altura não ser, por isso, ok. Mas eu vou confirmar, depois também lhe digo, também acho que é importante que é conhecimento de todos. Aqui o Fausto Monteiro Grilo, exatamente, a responder à questão da Sandra, se alguém tiver um seguro de vida e morrer sem ter. É exatamente o que o Fausto diz, conforme eu estava a dizer, os herdeiros é que têm de procurar, tal e qual como nos certificados de forro. Por isso é importante nós termos sempre estas informações. Parece-me a mim que não me faltou nenhuma questão. Se faltou, eu vou dar aqui uma vista de olhos na mesma e eu vou responder às perguntas todas. Agora, aquilo que eu quero deixar aqui é agradecer-vos uma vez mais por terem estado aqui comigo. Eu espero bem que tenha sido explícita. Eu gostava que, é importante para mim, acreditem. E para ser aqui muito sincera, eu sinto-me super à vontade a falar de seguros, e isto é ser o mais transparente. Tenho noção, mas lá está, a falar assim, em público, sendo que eu nem vos estou a ver, sinto-me sempre assim um bocadinho nervosa. Por isso, se alguma coisa não passou corretamente, peço que depois me voltem a questionar, que tenho todo o gosto em ajudar. Fica a aguardar que até dia 20 de setembro mandem um e-mail, uma mensagem para o WhatsApp, ou depois no link que vai estar no e-book que eu vou disponibilizar. Marquem a consultoria, terei todo o gosto em conseguir conversar convosco, ajudar-vos e a melhorar efetivamente a imagem que as pessoas têm dos seguros. De facto, foi aquilo que eu disse. Há letras pequeninas. Nem sempre as coisas correm bem. É verdade. Mas se vocês contratarem sozinhos, se não tiverem alguém ao vosso lado que seja especialista na área, não quer dizer que também vá correr sempre bem. A verdade é essa. Porque nós também temos as nossas limitações. Mas eu acredito que os problemas vão ser muito menores. Dou a minha palavra. Eu já lidei com várias situações que eu não consigo resolver, logo à primeira, depois resolveu-se, outras que não havia mesmo solução, mas é muito mais fácil, se calhar, eu analisar a situação, analisar o seguro da vossa realidade, daquilo que vocês precisam, aconselhar-vos, porque lido diariamente com várias situações, do que estarem a fazer só por fazer, estarem a fazer porque é obrigatório ou pelo preço, depois lá está, nos sinistros pode não funcionar. Mas também pode funcionar, mas a experiência diz-me completamente o contrário. Por isso, eu estou disponível para vos dar essa ajuda, por se terem inscrito, por me terem estado aqui a ouvir durante este tempo. Fico a aguardar os vossos e-mails, as vossas candidaturas. Fico à espera também que façam este momento de reflexão e que partilhem comigo. Se para quem marcar a consultoria, partilhem comigo na consultoria, se não, pois mandem por e-mail. Tenho curiosidade de saber se vocês fizeram. E gostava que também partilhassem aqui comigo, assim, uma forma simples, o que é que acharam do webinar? Se foi de encontrar expectativas, se não foi, assim com uma palavra só. E depois as perguntas que vão surgindo aqui, eu vou responder depois, que é também para não me alongar aqui muito, que já vamos quase 1 hora e meia e eu sei que há pessoas que não podem estar aqui muito mais tempo, e eu vou estar totalmente disponível. Aqui o Luís está a dizer só, os PPRs têm uma grande vantagem para o Estado de promover a poupança dos particulares. Sim, é um facto. Obrigada, Fausto. É realmente assim a falar.
em webinar, já fiz webinars, ainda fiz um recentemente, mas é sempre, para mim, estou a ser o mais sincera possível, é sempre um bocadinho complicado. Mas isto custa ao início, depois uma pessoa vai se habituando. E espero eu fazer outros, mas eu depois vou também questionar, fazer de um tema específico. Como eu vi com pessoas que também pediram temas específicos, seguros de saúde, por exemplo, fazer um dia, uma horinha a falar especificamente só de seguros de saúde, as regras, as exclusões, limites de idade, porque aqui o intuito era mais fazer uma abordagem geral, percebermos a importância dos seguros na nossa vida, sabermos o que temos que ter, o que devemos ter, como podemos poupar. Por isso, é uma visão mais generalizada, mas estou receptiva a fazer no futuro coisas mais específicas, se também quiserem. Muito obrigada, engenheiro. Obrigada, Ana. Luís, muito obrigada. Também sou muito grata pela vossa presença. Sandra, curiosidade em conhecer o seu trabalho na prática. Boa, Sandra. Fica a aguardar a sua marcação da consultoria, assim como todos vocês. Quem não esteve aqui presente hoje, eh, vai ter na mesma acesso à consultoria, podem ver durante 48 horas e amanhã todos vão receber no seu e-mail o e-book do webinar. É uma coisa pequena, nada exausto, mas que tem um bocadinho da minha história, tem um bocadinho como é que eu cheguei aqui e tem a explicação dos seguros de uma forma mais sucinta e mais objetiva, se calhar. E vocês, por exemplo, estão aqui porque têm dúvidas, lá está, do seguro de saúde. Se forem do PPR, por exemplo, o PPR tem aqui várias situações explicadas, os limites também dos benefícios fiscais. E tem aqui até uns fatores de pressão associados à reforma em Portugal, que eu não falei disto, mas daqui tem a dizer, que tem a ver com a sustentabilidade, por exemplo, da segurança social, que nós sabemos que está escassa. As reformas hoje em dia representam cerca só de 75% do último salário e prevê-se que em 2050 temos de trabalhar até aos 72 anos. Tem aqui informações mais interessantes também para juntar a tudo aquilo que eu disse. Deixem-me. José Rodrigues, obrigada. Então, pronto, e despeço-me. Fico a aguardar os vossos contactos. Eu tenho aqui, agora já me estava aqui a passar. Pronto, tem aqui, mas vai ficar guardado, lá está. O meu número de telemóvel, podem-me ligar, podem mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo telemóvel normal, mandar por e-mail. No e-book que eu vou partilhar amanhã, tem lá os links do meu LinkedIn, do meu Instagram, que é onde eu partilho, tanto no LinkedIn como no Instagram, eu partilho várias dicas, e alertas para nós estarmos um bocadinho sintonizados neste tema que é os seguros. E depois também tem o link para o tal formulário se quiserem marcar através de lá a consultoria. E uma vez mais, estou muito grata a todos por terem estado aqui a ouvir-me e terem-me dado esta oportunidade de partilhar estas informações sobre um tema que tanto me apaixona. Porque uma coisa é certa, eu adoro o que faço, amo o que faço, e não é para parecer bem. Quem me conhece e quem trabalha comigo diariamente e vive comigo diariamente sabe que eu acho que respiro seguros. Adoro o facto de poder ajudar alguém a chegar às conclusões, adoro chegar a alguém a fazê-las pensar que de facto estamos a trabalhar para nós, a salvaguardar a nossa vida, a nossa segurança, ajudar as pessoas. Acho que é o que se define. Com o meu trabalho eu ajudo pessoas gratuitamente e isso a mim vale tudo, porque ajudo e gosto do tema que falo. Uma vez mais, muito obrigada a todos e até breve. Obrigada.